O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 43. Aliviado dos pecados. Bhishma conclui que os homens devem desfrutar companhia de mulheres, com relutância e liberdade de apego. Somente aqueles de grande alma podem proteger as mulheres. Bhishma disse, vendo seu discípulo voltar de sua missão, Devasarman de grande energia se dirigiu a ele em palavras as quais eu contarei para ti, ó rei. Devasarman disse, o que tu viste, ó Vípula, no decorrer do teu progresso, ó discípulo, através da grande floresta. Aqueles a quem tu viste te conheciam, ó Vípula. Eu, como também minha esposa Rushi, sabemos como tu agiste na questão de proteger Rushi. Vípula disse, ó Rishi regenerado, quem eram aqueles dois que eu vi primeiro? Quem também eram os outros 6 que eu vi posteriormente? Todos eles me conheciam. Quem, de fato, são eles a quem tu te referes em tuas palavras para mim? Devasarman disse, o primeiro par, ó regenerado, que tu viste, são dia e noite. Eles estão se movendo sem parar como um círculo. Ambos conhecem a transgressão da qual tu és culpado. Aqueles outros homens, 6 em número, que, ó Brahmana erudito, tu viste jogando dados alegremente, são as 6 estações. Elas também conhecem tuas transgressões. Tendo cometido um pecado sob sigilo, nenhum homem pecaminoso deve nutrir o pensamento confiante de que sua transgressão é conhecida somente por ele mesmo e não por alguém mais. Quando um homem comete um ato pecaminoso em segredo, as estações como também o dia e a noite o veem sempre. Aquelas regiões que estão reservadas para os pecaminosos serão tuas, pelo que tu fizeste. O que tu fizeste tu não me disseste. Aquele teu pecado não era conhecido por ninguém, era tua crença, e esta convicção tinha te enchido de alegria. Tu não informaste o preceptor de toda a verdade, optando por esconder dele uma parte importante. As estações, e dia e noite, a quem tu ouviste falar daquele modo, acharam apropriado te lembrar da tua transgressão. Dia e noite as estações estão sempre familiarizados com todas as boas e más ações que estão em um homem. Eles falaram de ti daquela maneira, ó regenerado, porque eles têm total conhecimento do que tu fizeste, mas do qual tu não tiveste a coragem de me informar, temendo que tu tivesses errado. Por esta razão aquelas regiões que estão reservadas para os pecaminosos são tuas. Tu não me disseste o que tu fizeste. Tu eras completamente capaz, ó regenerado, de proteger minha esposa cuja disposição por natureza é pecaminosa. Ao fazer o que fizeste, tu não cometeste nenhum pecado. Eu fiquei, por isto, satisfeito contigo. Ó o melhor dos Brahmanas, se eu tivesse sabido que tu agiste malvadamente eu teria te amaldiçoado sem hesitação. Mulheres se unem com homens. Tal união é muito desejável com homens. Tu, no entanto, protegeste minha esposa com uma intenção diferente. Se tu tiveste agido de outra maneira, uma maldição teria sido proferida sobre ti. Isto mesmo é o que eu penso. Tu, ó filho, protegeste minha esposa. A maneira na qual tu fizeste isto agora se tornou conhecida por mim como se tu mesmo tivesses me informado disto. Eu, ó filho, fiquei satisfeito contigo. Aliviado de toda a ansiedade, tu irás para o céu. Tendo dito estas palavras para Vípula, o grande Rishi Devasarman ascendeu para o céu com sua esposa e seu discípulo e começou a passar seu tempo lá em grande felicidade. No decorrer de uma conversação, ó rei, em uma ocasião anterior, o grande asceta Markandeya tinha narrado para mim esta história nas margens do Ganga. Eu, portanto, a narrei para ti. Mulheres devem sempre ser protegidas por ti, de tentações e oportunidades de todos os tipos. Entre elas ambos os tipos são vistos, isto é, aquelas que são virtuosas e aquelas que não são assim. Aquelas mulheres que são virtuosas são altamente abençoadas. Elas são as mães do universo, pois são elas que cuidam de todas as criaturas em todos os lados. São elas, ó rei, que sustentam a terra com todos os seus rios e florestas.
Aquelas mulheres que são pecaminosas, que são de mau comportamento, que são as destruidoras de suas famílias, e que são dadas a resoluções pecaminosas, podem ser averiguadas, por meio de indicações expressivas do mal que está nelas, as quais aparecem, ó Rei, em seus corpos. É assim mesmo que pessoas de grande alma são capazes de proteger as mulheres. Elas, ó tigre entre reis, não podem ser protegidas de alguma outra maneira. Mulheres, ó chefe de homens, são ferozes. Elas são dotadas de destreza feroz. Elas não têm alguém a quem elas amem ou gostem tanto quanto aqueles que têm união sexual com elas. As mulheres são como aqueles encantamentos, a Tarvan, que são destrutivos de vida. Mesmo depois de elas terem consentido em viver com alguém, elas estão dispostas a abandoná-lo para ter compromissos com outros. Elas nunca estão satisfeitas com uma pessoa do sexo oposto, ó filho de Pandu. Os homens não devem sentir afeição por elas. Nem eles devem nutrir quaisquer ciúmes por causa delas, ó Rei. Tendo um respeito somente pelas considerações de virtude, os homens devem desfrutar de sua companhia, não com entusiasmo e apego, mas com relutância e ausência de vínculo. Por agir de outra maneira, um homem sem dúvida encontra a destruição, ó alegrador dos curos. A razão é respeitada em todos os tempos e sob todas as circunstâncias. Somente um homem, isto é, Vípula, conseguiu proteger a mulher. Não há ninguém mais, ó Rei, nos 3 mundos que seja capaz de proteger as mulheres. Capítulo 44. Casamento, entrega de filha, dotes. Yudhishthira disse: fale-me daquilo, ó avô, que é o fundamento de todos os deveres, que é a fundação dos parentes, da casa, dos pitris e dos convidados. Eu penso que este deve ser considerado como o principal de todos os deveres, isto é, o casamento de uma filha. Diga-me, no entanto, ó Rei, para que tipo de pessoa alguém deve entregar uma filha? Bhishma disse: tendo investigado a conduta e disposição da pessoa, sua erudição e aptidões, seu nascimento, e suas ações, boas pessoas devem então entregar sua filha para noivos ilustres. Todos os brahmanas justos, ó Yudhishthira, agem dessa maneira, na questão da concessão de suas filhas. Isto é conhecido como o casamento Brahma, ó Yudhishthira. Escolhendo um noivo qualificado, o pai da moça deve fazê-lo se casar com sua filha, tendo, por meio de presentes de diversos tipos, induzido o noivo àquela ação. Esta forma de casamento constitui a prática eterna de todos os bons kshatriyas. Quando o pai da moça, desconsiderando seus próprios desejos, concede sua filha para uma pessoa de quem a filha gosta e que retribuiu os sentimentos da moça, a forma de casamento, ó Yudhishthira, é chamada de Gandharva por aqueles que são familiarizados com os Vedas. Os sábios dizem, ó Rei, que esta é a prática dos Asuras, isto é, casar uma moça depois de comprá-la por um custo alto e depois de satisfazer a cobiça dos parentes dela. Matando e cortando as cabeças de parentes lamentosos, o noivo às vezes forçosamente leva a moça com a qual ele irá casar. Tal casamento, ó filho, é chamado pelo nome de Rakshasa. Destes 5, o Brahma, o Kshatra, o Gandharva, o Asura, e o Rakshasa, 3 são justos, ó Yudhishthira, e 2 são injustos. Nunca se deve recorrer às formas Paisasha e Asura. É curioso ver como o comentador procura incluir dentro destas 5 as 8 formas de casamento mencionadas por Manu. O fato é, tais partes do Mahabharata são inquestionavelmente mais antigas do que Manu. A menção de Manu é ou um caso de interpolação ou deve ter havido um Manu mais antigo sobre cujo trabalho humano que nós conhecemos foi baseado. As formas Asura e Rakshasa são inequivocamente condenadas. Porém o comentador procura dizer que a forma Rakshasa está aberta para os kshatriyas. O fato é, a Rakshasa às vezes era chamada de Paisasha. A distinção entre aquelas 2 formas era certamente de origem posterior. As formas Brahma, Kshatra e Gandharva são justas, ó o príncipe de homens. Puras ou combinadas, estas formas devem ser usadas, sem dúvida. Um Brahmana pode tomar 3 esposas. Um Kshatriya pode tomar 2 esposas. Com relação ao Vaisya, ele deve tomar somente uma esposa da sua própria classe.
As crianças nascidas destas esposas devem todas ser consideradas como iguais. Assim, não havia diferença, em posição, nos tempos antigos, entre filhos nascidos de uma mãe brahmana, ou kshatriya ou vaisya. A diferença de posição era de origem posterior. Das 3 esposas de um brahmana, aquela obtida da sua própria classe, deve ser considerada como a principal. Similarmente, das 2 esposas permitidas ao kshatriya, aquela da sua própria classe, deve ser considerada como superior. Alguns dizem que as pessoas pertencentes às 3 classes superiores podem aceitar, somente para propósitos de prazer, e não por aqueles de virtude, esposas da classe mais baixa ou Shudra. Outros, no entanto, proíbem a prática. Os justos condenam a prática de gerar descendentes em mulheres Shudra. Um brahmana, por gerar filhos em uma mulher Shudra, incorre na responsabilidade de realizar uma expiação. Uma pessoa de 30 anos de idade deve se casar com uma menina de 10 anos de idade chamada de Nagnika. Nagnika é alguém que veste uma única peça de roupa. Uma menina em quem os sinais de puberdade não apareceram não necessita mais do que uma única peça de roupa para cobri-la. Ou, uma pessoa de 21 anos de idade deve se casar com uma menina de 7 anos de idade. Aquela menina que não tem irmão nem pai não deve ser casada, ou o chefe da linhagem de Bharata, pois ela pode ter sido planejada como putrika de seu pai. Quando acontece de um pai ter somente uma filha, ele frequentemente a entrega em casamento para algum jovem elegível sob o acordo de que o filho nascido dela será o filho para propósitos dos ritos da herança, não do marido que o gerou, mas do pai da moça. Tal contrato deve ser válido seja ele expressado ou não no momento do casamento. O mero desejo do pai da moça, não enunciado na hora do casamento, converteria o filho em um filho não do pai que o gera, mas do pai da própria moça. Uma filha reservada para tal propósito é citada como sendo uma putrika dharmini ou investida com o caráter de um filho. Casar com tal moça não era honroso. Isto seria de fato um abandono dos frutos do casamento. Mesmo se morto na época do casamento, ainda se o pai tivesse, enquanto vivo, nutrido tal desejo, isto converteria a moça em uma putrika dharmini. A repugnância em se casar com moças sem pai e irmãos existe até hoje. Depois do aparecimento da puberdade, a moça, se não casada, deve esperar por 3 anos. No 4º ano, ela mesma deve procurar o marido, sem esperar mais por seus parentes escolherem um para ela. A prole de tal moça não perde sua respeitabilidade, nem a união com tal moça se torna vergonhosa. Se, em vez de selecionar o marido para ela mesma, ela age de outra maneira, ela incorre na repreensão de Prajapati. Alguém deve casar com uma moça que não é uma sapinda de sua mãe ou do mesmo gotra que seu pai. Este mesmo é o costume, consistente com a lei sagrada, o qual Manu declarou. Para compreender os significados de Sapinda e Sagotra veja algum trabalho sobre lei civil ou canônica hindu. Yudhishthira disse, desejoso de casamento, alguém realmente dá um dote para os parentes da moça. Alguém diz, os parentes da moça concordam com promessas de dar um dote. Alguém diz, eu irei sequestrar a moça à força. Alguém simplesmente mostra sua riqueza para os parentes da moça, pretendendo oferecer uma parte disso como dote por ela. Alguém, além disso, realmente aceita a mão da moça com ritos de casamento. Eu te pergunto, ó avô, de quem a moça realmente se torna a esposa? Para alguém que está desejoso de saber a verdade, tu és o olho com o qual ver. Bhishma disse, quaisquer ações dos homens que são aprovadas ou determinadas em consulta pelos sábios, são vistas serem produtivas de bem. Palavras falsas, no entanto, são sempre pecaminosas. O comentador explica que o que se pretende dizer, é que sob a 3ª e 4ª circunstâncias aquele que entrega a moça não incorre em pecado. Sob a 2ª, o concessor da moça, para um homem a não ser aquele para quem uma promessa foi feita, incorre em erro. A posição de esposa, no entanto, não pode vincular simplesmente pela promessa da entrega do dote para o prometedor. O relacionamento de marido e esposa surge de casamento efetivo. Por isso, quando os parentes se encontram e dizem, com os ritos devidos, esta moça é a esposa deste homem, o casamento se torna completo.
Somente o concessor incorre em pecado por não dá-la para a pessoa prometida. A própria moça que se torna a esposa, os filhos nascidos dela, os Ritviks preceptores e discípulos e upadhyayas presentes no casamento, todos se tornam sujeitos à expiação se a moça entregar sua mão para outro alguém a não ser aquele com quem ela tinha prometido se casar. Alguns são de opinião que nenhuma expiação é necessária por tal conduta. Mano não aprova a prática de uma moça viver com uma pessoa de quem ela não gosta. Por essa razão, tendo prometido se casar com semelhante pessoa, ela é livre para desistir dele, e se casar com outro de quem ela gosta. Viver como esposa com um homem de quem ela não gosta leva a desgraça e pecado. Ninguém incorre em muito pecado em qualquer destes casos que seguem. Em sequestrar à força para casamento uma moça que é concedida para o sequestrador pelos parentes da moça, com os ritos devidos, como também uma moça por quem o dote foi pago e aceito, não há grande pecado. Após os parentes da moça terem expressado seu consentimento, mantras e Oma devem ser usados. Tais mantras realmente realizam seu propósito. Mantras e Oma recitados e realizados no caso de uma moça que não foi concedida por seus parentes não realizam seu propósito. O compromisso feito pelos parentes de uma moça é, sem dúvida, obrigatório e sagrado. Mas o compromisso que é assumido pelos casados, com a ajuda de mantras, é muitíssimo mais, pois é este compromisso que realmente cria o relacionamento de marido e mulher. Segundo os ditames das Escrituras, o marido deve considerar sua esposa como uma aquisição devido às suas próprias ações de uma vida prévia ou para a qual foi ordenado por Deus. Alguém, portanto, não incorre em repreensão por aceitar como esposa uma moça que foi prometida para outro por seus parentes ou porque um dote de outro foi aceito por eles. Yudhishthira disse: quando depois de receber um dote por uma moça, o pai da moça vê uma pessoa mais qualificada se apresentar em busca de sua mão, alguém que é dotado do agregado de 3 em proporções criteriosas, o pai da moça atrai crítica por rejeitar a pessoa cujo dote foi recebido em favor do que é mais elegível. Em tal caso as duas alternativas parecem ser repletas de erro, pois se desfazer da pessoa para quem a moça foi prometida nunca pode ser honrado, enquanto que rejeitar a pessoa que é mais elegível nunca é bom, em vista da obrigação solene que há de se entregar uma filha para a pessoa mais qualificada. Eu pergunto, como o pai deve se comportar para que ele possa ser considerado como fazendo o que é benéfico? Para nós, de todos os deveres, este parece exigir a maior medida de deliberação. Nós estamos desejosos de averiguar a verdade. Tu, de fato, és nossos olhos. Explique isto para nós. Eu nunca fico saciado com te escutar. Bhishma disse: a doação do dote não faz a posição de esposa se vincular à moça. Isto é bem conhecido pela pessoa que paga. Ele o paga simplesmente como o preço da moça. Então, além disso, aqueles que são bons nunca entregam suas filhas levados pelos dotes que os outros possam oferecer. Quando acontece da pessoa desejosa de casamento ser dotada de qualidades que não são aceitas pelos parentes da moça, é então que os parentes exigem o dote dele. Aquela pessoa, no entanto, que conquistada pelos talentos de outro se dirige a ele dizendo: case com minha menina, enfeitando-a com ornamentos apropriados, de ouro e pedras preciosas, e aquela pessoa que concorda com este pedido, não podem ser citadas como exigindo o dote ou dando-o, pois tal transação não é realmente uma venda. A concessão de uma filha após aceitação do que pode ser estritamente considerado como presentes, de afeição ou amor, é a prática eterna. Em questões de casamento, alguns pais dizem: eu não entregarei minha filha para tal e tal pessoa. Alguns dizem: eu entregarei minha filha para tal pessoa. Alguns, além disso, dizem com veemência: eu devo entregar minha filha para tal indivíduo. Estas declarações não correspondem a um casamento real. As pessoas são vistas pedirem para outros as mãos de moças, e prometerem retirar-se. Até que a mão seja realmente aceita com os ritos devidos, o casamento não pode ser citado como tendo realmente se realizado. É ouvido por nós que esta foi a bênção concedida para os homens antigamente pelos Maruts a respeito de donzelas.
Por aquela benção ninguém incorre em pecado por retratar promessas de entregar filhas para outros por causa de maridos mais qualificados. Os rishis declararam a ordem para todos os homens que moças nunca devem ser concedidas para homens a menos que aconteça de os últimos serem os mais adequados ou qualificados. A filha é a base do desejo e dos descendentes da linha colateral. Isto mesmo é o que eu penso. Por essa razão, ninguém deve entregar sua filha para uma pessoa que não é elegível, pois a prole de tal casamento nunca poderá ser boa e tal casamento nunca poderá fazer o pai ou os parentes da moça felizes. Esta prática é conhecida pelos seres humanos desde muito tempo, isto é, a prática da venda e compra da filha. Por tal familiaridade com a prática, tu serás capaz, sobre exame cuidadoso, de encontrar inúmeras falhas nela. Somente a doação ou aceitação do dote não pode ser considerada como criando a posição de marido e mulher. Escute o que eu digo sobre este assunto. Antigamente, tendo derrotado todos os Magadas, os Kazis e os Kosalas, eu trouxe pela força duas moças para Vishitravirya. Uma daquelas duas moças foi casada com os ritos devidos. A outra moça não foi oficialmente casada pelo motivo que ela era alguém por quem um dote tinha sido pago na forma de valor. Meu tio da linhagem de Kuru, isto é, o rei Valika, disse que a moça assim trazida e não casada com os ritos devidos, deveria ser libertada. Aquela moça, por essa razão, foi recomendada para Vishitravirya para ser casada com ele segundo os ritos devidos. Duvidando das palavras de meu pai, eu me dirigi a outros para perguntar sua opinião. Eu achava que meu pai era extremamente escrupuloso em questões de moralidade. Eu então fui a meu próprio pai, ó rei, e me dirigi a ele nestas palavras pelo desejo de saber alguma coisa acerca das práticas das pessoas virtuosas a respeito de casamento. Eu desejo, ó pai, saber quais em verdade são as práticas das pessoas justas. Eu repeti a expressão do meu desejo várias vezes, tão grande era a minha impaciência e curiosidade. Depois que eu tinha proferido aquelas palavras, aquele principal dos homens justos, isto é, meu pai, Valika me respondeu, dizendo, se em sua opinião a posição de marido e mulher for aceita como atribuída por causa da doação e aceitação de dote e não da real aceitação da mão da moça com os ritos devidos, o pai da moça, por permitir que sua filha vá embora com o doador do dote, seria ele mesmo o seguidor de um credo a não ser aquele que é derivável das escrituras comuns. Isto mesmo é o que as escrituras reconhecidas declaram. Pessoas conhecedoras da moralidade e dever não permitem que sejam autoritárias em absoluto as palavras de quem diz que a condição de marido e mulher resulta da doação e aceitação de dote, e não da real aceitação da mão com os ritos devidos. É bem conhecido o ditado que a condição de marido e mulher é criada pela concessão verdadeira da filha pelo pai, e sua aceitação pelo marido com os ritos devidos. A posição de esposa não pode ser atribuída a moças por venda e compra. Aqueles que consideram tal posição como devido à venda e à doação do dote são pessoas que certamente não estão familiarizadas com as escrituras. Ninguém deve entregar sua filha para tais pessoas. Realmente, eles não são homens com quem alguém possa casar sua filha. Uma esposa nunca deve ser comprada. Nenhum pai deve vender sua filha. Somente aquelas pessoas de alma pecaminosa que estão possuídas, além disso, pela avareza, e que vendem e compram mulheres escravas para criar serviçais, consideram a posição de esposa como capaz de surgir da doação e aceitação de um dote. Sobre este assunto algumas pessoas em uma ocasião tinham feito ao príncipe Satyavati a seguinte pergunta: se acontece do doador de um dote para os parentes de uma moça morrer antes do casamento, outra pessoa pode aceitar a mão daquela moça em casamento? Nós temos dúvidas sobre este assunto. Remova estas nossas dúvidas, pois tu és dotado de grande sabedoria e és respeitado pelos sábios. Seja o órgão de visão para nós que estamos desejosos de aprender a verdade. O príncipe Satyavati respondeu dizendo, os parentes da moça devem entregá-la para aquele a quem eles consideram qualificado. Não há necessidade de escrúpulos nisto. Os justos agem dessa maneira sem considerarem o doador do dote mesmo que ele esteja vivo.
Enquanto, com respeito ao doador que está morto, não há a menor dúvida. Alguns dizem esposa virgem ou viúva, isto é, cujo casamento não foi consumado com seu marido por união sexual real por causa de sua ausência ou morte, pode ser permitida se unir com o irmão mais novo do marido ou outro parente semelhante. O marido morrendo antes de tal consumação, a virgem viúva pode se entregar ao irmão mais novo do marido ou se dirigir à prática de penitências. Na opinião de alguns, o irmão mais novo do marido ou outro parente semelhante pode usar dessa maneira a nova mulher ou viúva, embora outros afirmem que tal prática, apesar de sua prevalência, surge do desejo em vez de ser uma ordenança escritural. Aqueles que dizem isso são claramente de opinião que o pai de uma moça tem o direito de concedê-la para qualquer pessoa qualificada, desconsiderando o dote anteriormente dado por outro e aceito por ele mesmo. Se depois de a mão de uma moça ter sido prometida todos os ritos iniciais antes do casamento forem realizados, a donzela ainda pode ser entregue para outra pessoa que não é aquela para quem ela foi prometida. Somente o doador incorre no pecado de falsidade, no que diz respeito, no entanto, à condição de esposa, nenhum dano pode se suceder a ela. Os mantras em relação ao casamento realizam seu objetivo de ocasionar a união indissolúvel do casamento no sétimo passo. A moça se torna a esposa daquele para quem é realmente feito o presente com a água. Um dos mais importantes ritos de casamento é a cerimônia de circungirar. A moça é então carregada ao redor do noivo por seus parentes. Antigamente ela mesma costumava caminhar. Todos os presentes, além disso, são feitos com água. O fato é, quando uma coisa é dada, o dador, proferido a fórmula, salpica uma gota de água sobre ela com uma folha de erva cusa. A doação de moças deve ser feita da seguinte maneira. Os sábios reconhecem isto como certo. Um brahmana superior deve se casar com uma moça que não esteja relutante, que pertença a uma família igual à sua em pureza ou posição, e que seja dada por seu irmão. Tal moça deve ser casada na presença do fogo, com os ritos devidos, fazendo-a, entre outras coisas, circungirar pelo número usual de vezes. Capítulo 45. Herança de riqueza por filhas. Yudhishthira disse: se uma pessoa, depois de ter dado dote por uma moça, for embora, como o pai da moça ou outros parentes que são competentes para entregá-la, devem agir. Diga-me isto, ó avô. Bhishma disse: tal moça, se acontecer de ela ser a filha de um pai rico e sem filhos, deve ser mantida pelo pai, em vista do retorno daquele que deu o dote. De fato, se o pai não devolve o dote para os parentes do doador, a moça deve ser considerada como pertencente ao doador do dote. Ela pode até criar prole para o doador, durante sua ausência, por algum daqueles meios que são prescritos nas escrituras. Nenhuma pessoa, no entanto, pode ser competente para casá-la segundo os ritos devidos. Mandada por seu pai, a princesa Savitri antigamente tinha escolhido um marido e se uniu com ele. Esta ação dela é elogiada por alguns, mas outros conhecedores das escrituras a condenam. Outros que são justos não têm agido dessa maneira. Outros afirmam que a conduta dos justos deve sempre ser considerada como a principal evidência do dever ou moralidade. Por isso, o que Savitri fez por ordem de seu pai não poderia ser considerado como contra o curso do dever ou moralidade. Sobre este assunto Sukratu, o neto de Janaka de grande alma, o soberano dos Videyas, declarou a seguinte opinião. Há a bem conhecida declaração das escrituras que as mulheres são incompetentes para desfrutar de liberdade em qualquer período de sua vida. Se este não fosse o caminho trilhado pelos justos, como esta declaração escritural poderia existir? Com respeito aos justos, portanto, como pode haver alguma pergunta ou dúvida em relação a esta questão? Como as pessoas podem condenar aquela declaração por optar por se comportarem de outra maneira? O abandono injusto do costume eterno é considerado como a prática dos asuras. Ou seja, conceder a liberdade para as mulheres é uma prática asura. Nós nunca soubemos de semelhante prática na conduta dos antigos.
O relacionamento de marido e mulher é muito sutil, tendo referência à obtenção de destino, e, portanto, capaz de ser entendido somente com a ajuda das declarações inspiradas nas Escrituras. Ele é diferente do relacionamento natural entre macho e fêmea, que consiste somente no desejo de prazer sexual. Isto também foi dito pelo rei aludido da linhagem de Janaka. Então, ninguém deve se casar levado somente pelo desejo. Nem se deve permitir que a moça escolha por si mesma. Ela pode ser guiada em sua escolha por considerações impróprias ligadas somente ao prazer carnal. Yudhishthira disse: sobre qual autoridade a riqueza dos homens é herdada por outros, quando acontece de eles terem filhas? Em relação ao seu pai, a filha deve ser considerada como igual ao filho. Bhishma disse: o filho é mesmo como a própria pessoa, e a filha é como o filho. Como, portanto, outro pode pegar a riqueza quando alguém vive em si mesmo na forma de sua filha? Qualquer riqueza que seja denominada a propriedade e autuca da mãe forma a parte do dote da filha moça. Se acontece de o avô materno morrer sem deixar filhos, o filho da filha deve herdá-la. O filho da filha oferece pindas para seu próprio pai e para o pai de sua mãe. Por essa razão, de acordo com as considerações de justiça, não há diferença entre o filho e o filho da filha. Quando uma pessoa teve somente uma filha e ela foi investida por ele com a posição de um filho, se então acontece de ele ter um filho, tal filho, em vez de receber toda a riqueza de seu pai, divide a herança com a filha. A propriedade é dividida em 5 partes, 2 das quais são recebidas pela filha sob tais circunstâncias e 3 pelo filho. Quando, além disso, uma pessoa teve uma filha e ela foi investida por ele com a posição de um filho, se então acontece de ele pegar um filho por adoção ou compra, então a filha é considerada como sendo superior a tal filho, pois ela pega 3 partes da riqueza de seu pai, a parte do filho sendo limitada somente às 2 restantes. No caso seguinte, eu não vejo qualquer razão pela qual a posição de filhos da filha deva se atribuir aos filhos da filha de alguém. O caso é aquele da filha que foi vendida por seu pai. Os filhos nascidos de uma filha que foi vendida por seu pai por preço real pertencem unicamente ao pai deles, mesmo que ele mesmo não os gere, mas os obtenha segundo as regras prescritas nas Escrituras para criar descendência pela ação de outros. Tais filhos nunca podem pertencer, assim como filhos da filha, a seu avô materno por ele ter vendido sua mãe por um preço e perdido todos os seus direitos sobre ela por causa daquele ato. Tais filhos, além disso, se tornam cheios de malícia, injustos em conduta, apropriadores indevidos da riqueza de outras pessoas, e dotados de falsidade e astúcia. Tendo nascido daquela forma pecaminosa de casamento chamada asura, os descendentes se tornam pecaminosos em conduta. Pessoas conhecedoras das histórias dos tempos antigos, familiarizadas com os deveres, devotadas às Escrituras e firmes em manter as restrições prescritas nelas, recitam sobre isto algumas linhas métricas cantadas antigamente por Yama. Isto mesmo é o que Yama cantou. Aquele homem que adquire riqueza por vender seu próprio filho, ou que entrega sua filha depois de aceitar um dote para seu próprio sustento, tem que cair em 7 infernos terríveis um depois do outro, conhecidos pelo nome de Kalasutra. Lá aquele patife tem que se alimentar de suor e urina e fezes durante todo o tempo. Naquela forma de casamento que é chamada de acha, o homem que se casa tem que dar um touro e uma vaca e o pai da moça aceita o presente. Alguns caracterizam este presente como um dote, ou preço, enquanto alguns são de opinião que isto não é considerado dessa maneira. A opinião verdadeira, no entanto, é que um presente para tal propósito, sendo de valor pequeno ou grande, deve, ó rei, ser considerado como dote ou preço, e a concessão da filha sob tais circunstâncias deve ser considerada como uma venda. Apesar do fato de isto ter sido praticado por umas poucas pessoas, isto nunca pode ser aceito como o costume eterno. Outras formas de casamento são vistas, praticadas pelos homens, tais como casar moças depois de sequestrá-las pela força do meio de seus parentes. Aqueles homens que têm relação sexual com uma moça depois de reduzi-la à submissão pela força são considerados como perpetradores de pecado. Eles têm que afundar no inferno mais sombrio.
Isto implica somente aquelas moças cujo consentimento é obtido pela força. Então, casos tais como aqueles de Krishna raptando Rukmini e Arjuna raptando Subhadra são excluídos desta acusação. Mesmo um ser humano com quem alguém não tem relacionamento de sangue não deve formar o objeto de venda. O que dizer então dos próprios descendentes? Com a riqueza que é obtida por se fazer atos pecaminosos, nenhuma ação que leve a um mérito pode ser realizada. Capítulo 46. Daksha sobre cuidado e proteção das mulheres. Bhishma disse: aqueles que estão familiarizados com a história antiga recitam o seguinte verso de Daksha, o filho de Prachetas. Aquela moça, em relação a quem nada é pego por seus parentes na forma de dote não pode ser considerada como vendida. A própria donzela aceita ornamentos. Isto não converteria a transação em uma venda. Respeito, tratamento gentil, e tudo mais que é agradável, devem todos ser dados para a moça cuja mão é aceita em casamento. Seu pai e irmãos e sobre-irmãos do marido devem mostrar todo o seu respeito, e enfeitá-la com ornamentos, se eles estiverem desejosos de colher benefícios, pois tal conduta de sua parte sempre leva a felicidade e vantagens consideráveis. Se a mulher não gosta de seu marido ou fracassa em alegrá-lo, de tal antipatia e ausência de alegria, o marido nunca pode ter descendentes para aumentar sua família. As mulheres, ó rei, devem sempre ser adoradas e tratadas com afeição. Onde as mulheres são tratadas com respeito, as próprias divindades são citadas como estando cheias de alegria. Onde as mulheres não são adoradas, todas as ações se tornam inúteis. Se as mulheres de uma família, por causa do tratamento que recebem, sofrem e derramam lágrimas, aquela família logo se torna extinta. Aquelas casas que são amaldiçoadas por mulheres encontram a destruição e ruína como se chamuscadas por algum rito atarvã. Tais casas perdem seu esplendor. Seu crescimento e prosperidade cessa. Ó rei, na véspera de sua partida para o céu, transferiu as mulheres para o cuidado e proteção dos homens, dizendo que elas são fracas, que elas são presas fáceis para as artimanhas sedutoras dos homens, dispostas a aceitar o amor que é oferecido a elas, e dedicadas à verdade. Há outras entre elas que são cheias de malícia, cobiçosas de honras, violentas em temperamento, não merecedoras de amor, insensíveis à razão. Mulheres, no entanto, merecem ser respeitadas. Vocês homens lhes mostrem respeito. A virtude dos homens depende das mulheres. Todos os prazeres e alegrias também dependem completamente delas. Sirvam-nas e adorem-nas. Submetam suas vontades perante elas. A geração de descendência, a amamentação das crianças já nascidas, e a realização de todos os atos necessários para as necessidades da sociedade. Veja, todos têm as mulheres como sua causa. Por honrar as mulheres você sem dúvida obterão a realização de todos os objetivos. Sobre isto uma princesa da casa de Janaka, o soberano dos Videyas, cantou um verso. Ele é este: mulheres não têm sacrifícios ordenados para elas. Não há sradas os quais elas são chamadas para realizar. Elas não são mandadas observar quaisquer fatos. Servir seus maridos com reverência e obediência disposta é seu único dever. Através do cumprimento deste dever elas conseguem conquistar o céu. Na infância, o pai a protege. O marido a protege na juventude. Quando ela fica velha, seus filhos a protegem. Em nenhum período de sua vida a mulher merece ser livre. As divindades da prosperidade são mulheres. A pessoa que deseja riqueza e prosperidade deve honrá-las. Por cuidar das mulheres, ó Bharata, alguém cuida da própria deusa de prosperidade, e por afligi-las, alguém é citado como afligindo a deusa da prosperidade.